Olá, gente, Stack Question, tema recorrente na IA, obviamente, senão não estaríamos estudando. E é um tema tranquilo, beleza? Licença para tirar mais, que é uma luz aqui. Vamos chegar aqui, então, uns 4 metros de distância. 3 metros e meio agora. Vamos lá. É bem fácil, porém, se você não vê os casos de antemão, tá? Se ele for real, você não vê os casos, isso pode ser uma armadilha na hora que você vê uma questão fácil, perder ela para o governo, tá? A estrutura é bem tranquila, você tem uma sentença afirmativa e a attack question vai ser negativa. Caso você tenha uma sentença negativa, a attack question vai ser afirmativa. Isso é 50% que você precisa saber, tá? Sentença afirmativa, attack question negativa, sentença negativa, attack question afirmativa, tá? Segundo passo. Qual é a estrutura dessa attack question? Essa attack question ela vai ser formada por verbo, alguns casos aqui, tá? 1, 2, 3, eu separei. O primeiro mais recorrente, o verbo auxiliar, tá? Do tempo verbal usado na sentença principal. Então, se a sentença principal está no presente, a gente usa do ou does. Se a sentença principal está no passado, did, tá? Se a sentença principal está no present perfect, have, has, past perfect, had, e por aí vai. Beleza? Então a gente precisa dominar muito bem os verbos auxiliares de cada tempo verbal que a gente estudou. E daí a gente fica tranquilo para saber como é que a gente vai formar essa classe. Tá? Depois também a gente vai ver o subject pronoun, I, you, it, you, they, de acordo com o sujeito que conjugou o verbo na minha sentença. Tranquilo? Verbo auxiliar mais subject pronoun de acordo com o sujeito. Fez isso, você tem a resposta correta. Exemplos aqui. You like horror movies. A gente tem you, já tem o subject pronoun, fica mais fácil ainda. Tá? Daí a gente vai ter que pegar o verbo e identificar o tempo verbal desse verbo. Qual o tempo verbal desse verbo? Qual o tempo verbal? Presente simples, correto? Qual é o verbo auxiliar do presente simples? Verbo do. You like horror movies. Sentença afirmativa. Don't you. You like horror movies, don't you? Beleza? Show? She has just arrived. Molinho, mais uma vez a gente tem um she. Beleza? E olha que legal, quando tem exemplos perfeitos, o verbo auxiliar que está dado, de outra vez, se a gente colocar ele negativo. Hasn't she? She has just arrived, hasn't she? We won't do that again. Agora você está na negativa. Beleza? Que tempo verbal é esse? Futuro. Então esse verbo é will na afirmativa. Will we? E às vezes vai acontecer, eu tenho um substantivo, eu tenho o nome de uma pessoa. Aí eu vou ter que fazer a troca pelo subject pronoun correto. Tim didn't show up today. Tim, vou trocar Tim por he. Beleza? Daí eu vou identificar o tempo verbal aqui, negativo do simple past. Eu já tenho o verbo auxiliar, só vou colocar esse verbo auxiliar na afirmativa do outro lado. You like horror movies, don't you? He has just arrived, hasn't he? We won't do that again, will we? Tim didn't show up today, did he? Todos esses tag questions, a gente vai traduzir como o nosso famoso, né? Beleza? Esse é um dos assuntos que, em português, tá? A coisa é infinitamente mais fácil do que em inglês. Beleza? Na fala, geralmente a gente acaba usando. Tem segredo para tudo. Beleza? Mas é claro que o Titio Oxford, ele quer complicar as coisas, beleza? E ele vai cobrar isso aqui na hora da prova. Show? Beleza? Engraçado, geralmente você diz, you like horror movies, isn't it? That's just right, isn't it? Won't do that again, isn't it? Tá? E se você fosse lá do sul, você diz, hey, you like horror movies, eh? Just right, eh? Por aí vai. Seria bem mais fácil, tá? Mas não vai ser assim, né? Segundo caso, monoverbs, tá? Se eu tiver monoverbs, eu vou usar o modal.
modal usado na main sentence, que fica mais fácil ainda, porque você já vai visualizar o orador, você não tem que reconhecê-lo. You can't fix this. Can't do. We mustn't arrive all the time. We mustn't argue all the time. We must read. And I should look for help. should. Difícil, galera? Difícil? Geralmente, quando tiver o verbo to be, como o verbo to be no simple present e simple past, ele vai dispensar os auxiliares, é o próprio verbo to be que vai ser usado na attack question. You are my best friend, só inverter. Are you? He is your brother, isn't he? You were in trouble, weren't they? Alan wasn't feeling well. Was. Beleza? Então aí, a gente já tem 90% da matéria. E aí, tem aqui uns 10% que a prova vai basear as suas questões para vocês. Porque aqui, a gente tem os casos que fogem da regra. Beleza? São os special cases. Aquilo que a gente não vai aplicar 100% do que a gente viu aqui. A base, o core, continua a mesma coisa. Beleza? A gente tem que saber que algumas coisas não são diferentes por motivos diversos. Como, por exemplo, quando eu tenho I am sujeito. Isso só vai acontecer com I am, exclusivamente com I am. Por um motivo fonético, eu não posso usar am not I. Beleza? Porque o am not, você não tem a abreviação. Fica meio cacofônico. I am a good person, am I? Beleza? Por causa disso, por esse motivo explícito, a gente vai ter aren't. Somente, exclusivamente com I am. Professor, se fosse na negativa, I am not your best friend, aí seria I am I. Tranquilo? I am not a good person. Seria? Naturalmente. Só vai acontecer com I am. Que isso vai ser de uma forma diferente do diagnóstico que a gente já tem prévio. Show? Indefinite pronoun. Indefinite pronouns for people. Beleza? Pronomes indefinidos para pessoas. Everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, anybody, nobody. Beleza? Esse tipo de pronome, apesar de ser uma palavra que vai conjugar o verbo no singular, quando isso é muito estranho gramaticalmente falando, quando eu vou fazer a tag question, o pronome que faz referência a ele na tag question está no plural. Beleza? Nobody came to the club. Came, simple past, did. Right? Nobody came to the club, did they? Apesar de nobody, ele conjugar o verbo no singular, usar o they para se referir aqui. E aqui eu tenho outro detalhe. Professor, o verbo não está no negativo. Não está no negativo. Mas eu tenho outro elemento no negativo, não tem? Não tem? Qual é o outro elemento no negativo? O próprio pronome definido está no negativo. Então a frase, ela vai ser negativa. Beleza? Lembrando, em inglês a gente não tem só elementos verbais para lembrar. Lembra disso? Lembra da diferença do no e not? No determinante que nega o substantivo e a frase também está no negativo. I have no time, I don't have any time, a mesma coisa. Beleza? Então se tiver um outro elemento colocando a frase no negativo, a question vai ficar afirmativa. A gente vai ver isso daqui a pouquinho.
Número 3, let's. Beleza? Let's é a mesma coisa que let us. Beleza? E sempre que eu uso let's, a tag question vai ser shall. Let's have some food, shall we? Beleza? Imperativo. E eu tenho dois exemplos, um afirmativo e um negativo. Quando eu tenho um imperativo, a tag question vai ser sempre will you. Beleza? Tanto faz se está no negativo ou no afirmativo. Will you? Close the window, will you? John, close the window, will you? Show? Número 5, adverbs of frequency with negative meanings. Adverbs de frequência de baixa frequência, na verdade. Tá? Never, rarely, hardly ever, scarcely, almost never. Qualquer palavra que mostre que é muito pouca frequência. Seldom e etc. Beleza? We never travel by train. Tá? Travel, afirmativo. Tá? Do we? A gente vai considerar essa frase negativa. Se aqui fosse o seldom, a mesma coisa. O rarely, a mesma coisa. Quando a gente tem um advérbio de frequência de baixa frequência, a gente considera a frase negativa, o teor da frase negativa, então ela está quase não está na afirmativa. Show? Dare to be. O dare to be, eu vou usar o próprio dare para me entender o pronome. Beleza? Lembrando, o que é o dare to be mesmo? Como é que eu traduzo isso? Em inglês? Dare to be. There is, there are. Existe. Há. Beleza? E daí eu vou inverter esse there is, there are. Olha aí. Ou there was, there were. There was an earthquake in Mexico. Wasn't there. Show? Dúvidas? Perguntas? Então, 5 minutinhos, pessoal. Nós aqui agora, pessoal, uma folhinha que vai ter exercício do que a gente estudou na aula passada de moral verbs, tá? E do que a gente acabou de estudar. Eu sugiro que vocês façam primeiro esse exercício aí, beleza? Então, para terminar, a gente consegue trabalhar legal e depois a gente volta, faz backtrack para moral verbs.
Já terminaram?
3 minutinhos para eu corrigir a parte de tag question, pode ser? 3, tá bom? 5. Gente, eu estou negociando com vocês. Vamos lá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Sim. Na coisa de modal, qual que é o modal que você vai cá? Porque tem dois. É o meio. Da 14? Ah, desculpa. Canon. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. A parte de tempo a gente começa com essa partezinha de completar. Letra A. You haven't seen her today. Deixa eu colocar. You haven't seen her today, have you? Clear? You'll meet us here. Once. Não tem problema se você fala inglês americano para show. Mas não sei aqui, só precisa entender. Se you slept at your parents' house last night? Didn't you? Delta. Let's play poker tomorrow. No, wait. Echo. I wouldn't have worked here if I weren't here. Tá? Vai ser sempre a principal, tá? O if I weren't here. Não vai ser subordinada. Entendeu? Então aqui é o wouldn't. I wouldn't have worked here if I weren't here. Tá? Right? F. There was something bugging you. Wasn't there? G. I'm going home. I'm going there. Alright. I got. Turn up the heat. Show it again. Na F, eu poderia cair naquele caso, entendeu? No 2. Na F, eu poderia ser aquele caso da luz ali, do problema dele, entendeu? Não, é o was. Não é o was, é o existe. O sujeito é o próprio there. Não tá entendendo? Não, eu tô na negativa. Não, porque olha só, o que acontece? Há um pronome definido aqui, indefinido, olha só, vamos lá. O pronome indefinido negativo é só um não. Não vale não move, beleza? Ele tem um elemento negativo. O sangue não tem um elemento negativo. Bom? She can't, it's a cute dog. Isn't it? Jota. She can't sing in public. Can she? K. They don't need any money. Do they? Annie. She would have studied for the past. She should have studied, shouldn't she? You couldn't stay here? E aqui a gente tem o gabarito. Eu queria que vocês conferissem
Quem quiser assim, se eu vou uma dúvida, se você colocar alguma coisa, senhora. Tudo certo? Oi? O livro? Porque está na forma imperativa. Turn up the heat. Now, o que é turn up? Aumente. Heat ou aquecedor? Aumente o aquecedor. Quem que está praticando? Você. Turn up the heat. Deu para entender? Então, é uma ordem, é um prazer afirmativo. Show? Não? Sim? Show? Número 1, completed more suitable tag question. Karen was here earlier. Wasn't she? Gordon will travel with you. Won't he? I am your best friend, aren't I? Letra? Charlie, letra C. Number 2. Kangaroos are originally from Australia, aren't they? He didn't learn Spanish during university, did he? Come closer, will you? Letra B. Show? 3. Mom knows how to drive, doesn't she? I look tired. I'm tired, don't I? Let's find something to eat, shall we? Número 4. You can drive a car, can't you? I should look for a doctor. Shouldn't I? We need to hurry. Vamos lá? Don't we? Delta. It's quite fragile to resume, isn't it? Sarah was quite tired, wasn't she? I am a nice person, aren't I? Alpha. Yeah. So 18. It snowed last night, didn't it? Shouldn't be aggressive to people, should she? You haven't closed the door, have you? You're going to party with us, aren't you? Letra? He never came back, did he? She can rarely come these days, can she? The boys were playing soccer, weren't they? Tá? Letra eco. Por que na 1 e na 2 até question é afirmativo? Por causa dos advérbios, never e rarely. Show? E aí? Mail? Show? 100% complete? 100% de aproveitamento? 95? 90? 100? Muito bem. Tá? Se conseguiram 90, isso também é legal. Vamos lá? Vocês já tinham começado a fazer maneuvers? Sim? Precisam de mais tempo? Preciso? Sim? Não? Mais 5 minutinhos, tá?
Já posso corrigir. Vamos lá. Número 1, no. People traveling from sub-Saharan Africa must hold the yellow fever vaccination certificate. Must, da ideia de que mesmo me lembrei. Obrigação ou necessidade. Beleza? Eu não vou ter as duas opções em uma frase, em uma questão. Por quê? Porque ser uma obrigação ou ser uma necessidade depende de quem fala, depende do que a pessoa quer dizer, tá? E não dá para você saber se aquilo é uma obrigação ou uma necessidade simplesmente lendo uma frase. Show? Beleza? Então você nunca vai ter, tipo, conselho e sugestão, você nunca vai ter as duas opções. Ou vai ter obrigação ou necessidade, e aqui a letra B, obligation. Número 2, those who are addicted to medication should also look for help. Tá? Aqueles que são viciados em medicação devem também procurar por ajuda. Should, da ideia de? E a outra, o que significa essa palavra advice? Conselho. Beleza? É uma palavra contábil ou incontável? Contábil, né? Um conselho, dois conselhos, três conselhos. Certo? Errado. Advice é uma daquelas palavras que a gente estuda lá no início, que parecem ser contáveis em português, mas em inglês são accountable. That worked until 11 p.m. yesterday. He'd be very tired. Meu pai trabalhou até as 11 da noite ontem. Ele deve estar cansado. May be very tired. Esse meio da ideia de possibilidade. É possível que 3 of the planets are in the so-called habitable zone where water and possibly life might exist. Might não pode ser substituído por alfa, mustn't, tá? Assim, dependendo do tipo de prova que vocês vão fazer, a aula remodal vai ser diferente. Por quê? Quando a gente fala de EAR, tá? Os principais modais de possibilidade vão ser can, may, could e might. Beleza? Mas na real, todos os modais eles vão indicar um tipo, podem indicar um tipo de possibilidade, tá? Mas com uma certa graduação dessa possibilidade. Por exemplo, must eu posso usar para algo que seja muito provável, tá? Geralmente é chamado de logical deduction. Tá? Você conclui que algo vai acontecer porque você tem evidência, então a probabilidade baseada em evidência. O should também, uma probabilidade muito pequena, beleza? Muito pequena, menor, um pouco menor do que must. Aí você tem o can, may e could que estão meio na mesma faixa de possibilidade, e o might, que seria o menos provável de todos. Beleza? Mas a EAR, ela vai considerar a possibilidade somente might, can, could e may, para simplificar as coisas. Então, should sempre vai ser conselho, must sempre vai ser obrigação ou necessidade. Show? Beleza? Para a EAR isso vale. Tá? Quem estudou para a reforma no ano sabe que a coisa muda um pouquinho. Inclusive você tem questão de should como possibilidade e de must como possibilidade também. Beleza? Chocolate prices could rise if the UK doesn't secure a trade deal post Brexit. A gente sabe que para entender os modais a gente precisa entender o contexto. Beleza? Só que muitas vezes o contexto tem um vocabulário um pouco complicado, como essa parte aqui. Chocolate prices could rise, blá blá blá. Professor,
professor, eu não entendi, o que eu vou fazer? Vou desistir da questão? Não. Eu vou identificar o could e saber que daqui das opções, o could só pode ser duas coisas. Quais opções que o could poderia ter encaixado? Alfa ou delta. Alfa ou delta. Could pode ser possibilidade ou pode ser habilidade, de acordo com o que a gente trouxe semana passada. Certo ou errado? Certo? Só que eu estou falando de chocolate prices. O que significa chocolate prices? Preço de chocolate. O preço de chocolate tem alguma habilidade? Existe alguma habilidade que o preço de chocolate possa fazer? Não. Claro. O preço de chocolate é algo inato. Então não existe uma habilidade aplicada ao preço de chocolate. Tá? Então aqui é possibility, letra A. Número 6. Oi. Tem uma habilidade, só se for uma habilidade que eu tinha no passado. O could vai se referir a uma habilidade no passado. Mas ele pode simplesmente dizer ability. Beleza? Não precisa necessariamente ability no past, apesar de indicar uma habilidade no passado. Beleza? A número 6 eu tenho alguns modal verbs aqui, could, might e may, eu não preciso nem ir para o texto, porque eu sei que o que eles têm em comum é possibilidade, letra B. Research shows that sunscreen may not be used as effective as hoped. A pesquisa mostra que protetores solares podem não ser tão efetivos quanto esperado. May, mais uma vez, dá a ideia de possibilidade, bravo. É possível que não, ainda assim, eles podem não ser. Mesmo sendo may not, é uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. As duas situações são possibilidades. Deu para entender? Alternativa que preenche a lacuna. We hurry, the bus leaves in 10 minutes. Letra? Bravo. We must hurry. Nós devemos nos apressar. Número 9. Look, our boat is sinking. Olha, o nosso barco está afundando. Oh dear, can you swim? Yes, but we won't have to. Tá? O can you swim dá a ideia de possibilidade. Beleza? You not have to indica o quê? Necessidade. Tá? Você sabe nadar? Sim, mas não precisaremos nadar. Tá? Não vai ser necessário. Deu para entender aqui no contexto? Show? Tá? E existe inclusive uma diferença. Tá? Que é bem legal a gente citar. Que é o seguinte. A gente viu que o must indica necessidade, certo? Então o must ele vai ser igual ao need, igual ao have to, tá? E ele vai indicar necessidade. Tá? Para dizer que algo não é necessário, eu só vou poder usar o not need ou not have to. Tá? Apesar do must ser igual ao need have to para necessidade, quando eu digo must, tá? Eu estou indicando uma proibição. Beleza?
You don't have to buy a new car. As duas frases afirmativas, depois eu vou mudar. You have to buy your car. You must buy your car. Essas duas frases significam a mesma coisa. Você precisa comprar um carro novo. Beleza? Você tem que comprar um carro novo. Imaginemos que seu carro não dá para nada. You have to buy your car. You must buy your car. Tá? Se eu faço isso, you don't have to buy your car. You mustn't buy your car. Eu já mudo o jogo. You don't have to buy your car significa que você não precisa comprar um carro novo. Seu carro está ok. You mustn't buy your car significa que você não pode comprar um carro novo. Talvez você não tenha dinheiro para isso, você não tem crédito para isso. Show? Tá? Então, must é igual a need to, que é igual a have to, mas o mustn't é diferente de not need or not have to. Show? Daí, Bob, you do me a real favor? Você poderia me fazer um favor, é um pedido? Qual é aqui? Bravo. Good. Por que eu não posso dar alfa? Eu expliquei para vocês, eu expliquei? May só pode ser usado na primeira pessoa. Can I, may I ou may we. Beleza? Eu não posso usar na segunda pessoa, may you. Na verdade, quando eu digo may you, eu estou te desejando alguma coisa. May you have a safe trip. Que você faça uma viagem segura. Beleza? Alpha should be avoided. O should indica o quê? Alfa 2013. Should be avoided, deve ser evitado. Eu não tenho nenhum contexto. Você que could indica advice. Então é a letra D. Show? Alpha, but it recognizes that there can be situations when more may be the lesser of evils. Tá? Qualquer uso dos modais can ou may indicam possibilidade. Tá? E daí eu tenho essa questão bem típica da AFA, que é o seguinte: ele te deu a frase, ele não está falando o que significa, não está falando o que é a matéria. Ele está pedindo o seguinte: a sentença que tem a mesma função do modal. Você tem que deixar a função do modal na frase que ele deu, can e may, possibilidade, e daí eu tenho que ir nas alternativas, tá? Onde eu tenho algum verbo modal de nova possibilidade aqui. Letra A. Children under 8 are not allowed to swim here. Sequer eu tenho modal verb aqui, tá? Eu não tenho modal verb nessa frase. Letra B. In UK, pubs must close at 10. Is a rule. No Reino Unido, os pubs devem fechar às 10 horas. Beleza? Então aqui é obrigação. May I have your attention? Eu estou fazendo um pedido. Posso a atenção de vocês? Posso pedir a atenção de vocês? E a letra D, my father said to me. Meu pai me disse, it can be dangerous. Pode ser perigoso. Watch out, tome cuidado. Beleza? Can, possibilidade, tal qual can e may. No exemplo dado, letra D vai ser o nosso gabarito. Show? Número 3. Mama goes on looks so sleepy and tired. He may have stayed up all night. May aqui indica possibilidade. Mais uma vez, vocês veem que quase todas as questões da EA você tem como gabarito possibility. EPICAR 2016. Na sentença Study show that dancing can improve your heart health. Eu pedi a anulação dessa questão
mas dava para fazer, beleza? Não por você saber monoverbo, mas por você se ligar na pegadinha da malícia das alternativas. O que acontece aqui? Estudos mostram que dançar pode melhorar seu ritmo cardíaco, sua saúde cardíaca. Esse pode ser tanto capacidade quanto pode ser possibilidade, mas sinceramente, esse can aqui, de acordo com o contexto, ele está falando de capacidade, tá? Dançar é capaz de, não é melhor do que é possível o quê? Tá? Só que o gabarito é possível ali, tá? Por que o gabarito é possível? Quem pode me dizer? Oi? Que não é certo? Não, de acordo com o contexto, se você faz uma coisa, o que ele está falando da dança aqui é ser capaz, de acordo com o seu contexto, deveria ser habilidade. Tá? Na época eu fiz até um recurso sobre essa questão, mas de acordo com a questão não pode ser habilidade. Tá? Não por causa do contexto, mas por causa da malícia das alternativas. A letra A e a letra B são sinônimos. Ability e capacity. Deu para entender? Então, se fosse uma, teria que ser a outra. É óbvio, você tem que ter essa maldade, tá? Essa questão ela não foi anulada, por exemplo. Beleza? Mas se tu não tem a capacidade, não adianta a gente brigar por ela. Tá? Que aí a interpretação final ainda da banca vai dizer, ó, as alternativas se anulam, você tinha como fazer, sim, tinha como fazer, apesar de você não concordar com o resultado. A gente teve isso, por exemplo, agora na ESA. Quem fez a ESA aqui? Ninguém, né? Cara, você teve uma questão ridícula de você reconhecer o tempo verbal, a questão pedia o reconhecimento do tempo verbal, e tinha claramente duas opções na ESA, que era, se eu não me engano, com ou present continuous. Só que uma das alternativas você tinha present continuous com frequência, que não pode, ok. Mas o enunciado pedia para você reconhecer o tempo verbal e não reconhecer o que estava errado. Então, claramente você tinha duas alternativas corretas e a ESA não anulou. Tá entendendo? Então a gente precisa ter essa maldade, porque às vezes, cara, a banca ela está errada, mas ela não vai anular a questão. Porque ela interpreta que era possível fazer. Tranquilo? E terminamos. Show, pessoal. Ficou alguma dúvida aí? Tá? Eu peço para vocês reestudarem esses temas e me trazerem qualquer dúvida existente na quinta-feira. Beleza? Oi? Muita gente vai passar e eu não posso usar reais. Cara, eu 693, não, 693.